Psicopatologia é psico, é de mente, e logia, patologia é adoecimento, é doença. Então, nada mais é que o adoecimento mental. Explicando a psicopatologia. E a psicopatologia estuda esses adoecimentos mentais, que inclusive tem manuais que caracterizam e dão critérios para essas psicopatologias, e que são critérios de diagnóstico para psicólogo, para psiquiatras, para medicina em geral, para psicologia. Então, o que o pai deve fazer, o cuidador, primeiramente, a Joana inclusive já tratou um pouco disso, é colocar uma rotina para a criança. Essa rotina ela tem que ser preencher esse tempo da criança com atividades de qualidade. Então, é muito importante que a criança acesse e faça atividades que sejam pertinentes para a idade dela. Inclusive, por exemplo, é comum na nossa cultura não respeitar aquela faixa etária de programas televisivos. E isso pode gerar na criança alguns quadros relacionados a medo, relacionado à insegurança, porque ela está assistindo conteúdos inapropriados para a idade dela. E aí é muito comum na nossa cultura não respeitar a classificação indicativa de programas televisivos, jogos, conteúdos de mídia em geral. Todo conteúdo de mídia ele tem uma classificação indicativa e ela existe por um motivo. Então, muitos casos psicopatológicos estão relacionados a crianças que consomem conteúdos inapropriados para a idade. Outra vem de um seio familiar desestruturado, onde a família começou sem nenhum tipo de planejamento familiar e tiveram filhos. Então, o pai ou a mãe, ou no caso o casal, quando se trata de relacionamento homoafetivo, tiveram filhos numa fase onde não era propícia. Ou estavam enfrentando um conflito conjugal, muitas vezes em um período de financeiramente desestabilizado, e isso reflete na saúde da criança quando ela nasce. Isso reflete no estado emocional da criança quando ela é tida dentro de uma família que deu à luz, né, uma família que começou a criar uma criança sem estabilidade. Então é importante, primeiramente, que essa criança cresça, que essa criança seja planejada e tida em um período propício dentro da família. Um período onde tenha um relacionamento estável, relacionamento conjugal, e um período onde economicamente eles estejam estabilizados, para que ela venha dentro de uma família onde tem um mínimo de conflitos. A relação humana é natural que conflitos aconteçam, mas esses conflitos eles não podem se tornar rotineiros. Quanto mais o conflito se torna rotineiro, mais faz parte do cotidiano da família, mais fica evidente que o seio familiar está se torna adoecido. Então a criança ela precisa crescer em uma estrutura familiar onde a convivência não tenha uma rotina, um hábito de conflitos de relação conjugal, de relação pais e filhos.